fazer isso. A gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? E daí, assim, a minha disciplina, ela vai servir de base para vocês estruturarem o trabalho lá com o Vitor, né, de projeto integrador, a parte de metodologia científica, do método, da utilização do método científico, a parte também de estruturação de trabalhos utilizando a normativa da BNT. Então, assim, vocês vão utilizar a minha disciplina, o conteúdo que está sendo dado aqui, para utilizar lá no projeto integrador, tá bom? Então, e se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, sem problemas, né? Vocês podem me perguntar, né? Me pedir auxílio, dúvida, né? Não tem problema nenhum com relação a lá o trabalho do Vitor, de projeto integrador. Então, ai, professora, né? Quando eu for falar da parte dos elementos textuais, né? Com relação a um objetivo geral, específico, justificativa, né? Então, eu vou dar teoria sobre isso, vou falar para vocês como que se estruturam esses textos e esses elementos dentro de um trabalho. Aí, se vocês, quando estiverem fazendo o trabalho, sentirem dúvida e quiserem me perguntar, tudo bem, não tem problema, tá bom? A única coisa que não dá para fazer é, tipo, ficar me mandando o trabalho para eu ler o trabalho, né? Porque isso é o orientador que tem que fazer, né? Então, assim, te orientar com relação ao teu tema, o que que você vai desenvolver dentro da sua pesquisa, tudo isso é o professor de projeto que vai orientar vocês. Agora, a parte de estrutura, professora, com relação ao objetivo geral, como é que, né, eu monto o objetivo, essas dúvidas que talvez surjam quando vocês estiverem escrevendo o trabalho, estou aqui para ajudar, tá bom? É que eu não quero, na verdade, como se diz, avançar na disciplina dele. A gente tem que respeitar os espaços das disciplinas, né? Então, a gente tem essa ética entre professores e eu não sei se tem, né, professores que ultrapassam o limite dos outros, sempre tem, mas eu não gosto de fazer isso, porque às vezes eu posso dar alguma orientação que o Vitor talvez não concorde, daí fique um conflito, né, entre ideias, e eu prefiro que já aquele orientador de vocês, ele siga com essa função, tá bom? Ótimo, pessoal. Então, a gente vai falar de ciência hoje, né, que é a base da metodologia científica, porque é a partir do desenvolvimento do conhecimento com relação à ciência que os métodos científicos foram, então, abordados, foram, então, vistos e notados pela sociedade científica como sendo a base para a fundamentação de teorias, de provas científicas, né, de conceitos e assim por diante. Então, a ciência, né, ela, ela, ela é evoluída, né, ela cresce à medida que esses métodos científicos começaram a criar corpo dentro do conhecimento, dos estudos, né, referentes aí a qualquer área, né, a qualquer âmbito da ciência. O significado, né, da ciência é aumentar os slides, mas eles já são super grandes. Como que eu aumento o slide, gente? Ele já está aqui. Deixa eu ver. Como que aumenta? Eu não sei. Aqui. Sim. Ó, pronto. Ai, burrinha. Aqui? 100%? Tá bom? Vamos lá. Tá melhor, Bruno? Oi. Mas já tá full. Eu coloquei full. Coloca na apresentação dos slides, qualquer coisa. Então, meus amores, mas tá aqui. Que estranho. Será que como não incomodar? Tá. Se for pelo celular, é só clicar na tela e puxar. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Porque para mim aparecia tela full. Tá, vamos ver agora. Eu tirei e entrei de novo. Deu boa agora? Não?
Aê, aqui tá bom? Ó, pro Matheus tava bom. Vai entender. Bom, agora deu certo, né, gente? Yay! De nada, Bruno. Não tem problema. Ai, gente, vocês têm que me entender. Eu sou muito anta. Eu sei fazer, tipo, os básicos das coisas, entendeu? Então, pra mim, assim. Quando eu dava aula, é muito engraçado, presencial, né? Porque eu precisava já. Uma PowerPoint eu montava, tá, gente? Projetor, essas coisas. Ok, também não sou tão horrível assim. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade com essas coisas, assim, das funcionalidades dos softwares, dos programas. Então, assim, eu tinha umas receitas de bolo, daí era aquilo que eu seguia, né? Se fugia muito daquilo, eu já dava uns tilt, assim, nossa, tal. E isso que eu sou japoronga, hein? Imagina se não fosse japoronga. Porque Japoronga eu gosto, né, dessas coisas de tecnologia, mas eu sou, às vezes eu penso que eu sou meio velho, meio que parei no tempo, sabe, aquelas coisas que... Mas tudo bem, vamos continuar lá na nossa aula. Então, pessoal, o que que significa lá, né, a ciência, né, ciência, ok, isso tirado aí do dicionário mesmo, né, é um conhecimento atento e profundo a alguma coisa. Né? Então, o corpo de conhecimentos, né, que são então sintetizados e adquiridos a partir do quê? De observações, identificação, né, do que ocorre ao nosso redor, com relação às pesquisas, a estudos, né, e também tentativas de explicação de algumas situações ou de fenômenos ou fatos, de forma que essas explicações, essas observações, essas identificações sejam formuladas de forma metódica, ou seja, existe uma metodologia para aquelas observações, né, e que seja levado em consideração de um formato racional, isso é ciência. Né? Então, por exemplo, você vê um fato ocorrendo. Aquelas estrelas no céu sempre estão na mesma posição em tal dia e naquele formato. Isso foi um evento que aconteceu e você observou. A partir do momento que esses eventos começam a se tornar sistematizados, identifica-se que existe um padrão. Opa, que aquele fenômeno das estrelas, ele se repete, né, constantemente, a cada, né, um ano, a cada 2 anos, né? Então, o pesquisador ele vai observando e a partir disso ele tenta então achar uma explicação para essa determinada ocorrência, né? Seja de qualquer, eu estou falando no caso, né, das estrelas, né, qualquer ocorrência observada por alguém, né, que incite a curiosidade sobre aquilo, né, então qualquer fenômeno ou fato observado numa sequência, né, em que ocorre várias vezes esse mesmo fato, o pesquisador deve tentar explicar este fato baseando-se em um método de observação, de identificação, de explicação, né? Então, baseando essa explicação num método, que a gente vai falar sobre esses métodos, os métodos científicos, e que seja totalmente racional. Então, a ciência, pessoal, ela é racional. Isso é voltado para qualquer tipo de ciência. Quando a gente fala de ciência, a gente só pensa em ciência sobre tecnologias, né? Sobre descobrimento de novas tecnologias. Mas não, a ciência ela é levada para qualquer âmbito, para qualquer categoria, né? Seja na área de políticas, educação, humanas, né? Saúde, exatas e assim por diante, né? Das tecnologias e assim por diante. Então, qualquer área, né? A ciência ela é aplicada, tá certo? E esses métodos são, são os métodos científicos que a gente vai aplicar, que a gente vai observar, né, ao longo da nossa disciplina. E quando eu falo racional, pessoal, que os cientistas, né, eu falo a gente porque todos nós somos um pouco cientistas, né? No meu caso, não deixo de ser, né, porque ainda trabalho com ciência, né, tanto na indústria quanto na instituição. Nós cientistas, nós devemos ter um olhar da racionalidade, sem colocar, sem sobrepor as nossas observações em um lado ideológico ou emocional. Né? Então, a ciência, a observação, as conclusões devem ser fatídicas, devem ser baseadas, né, em questões em que a subjetividade, desculpa, quem está falando?
Oi, é o Paulo de São Paulo, só um minutinho. É que a Oi, gente tá, Paulo, tudo bem? tudo bem? É que a gente está meio perdido lá e não tinha o link da aula. Só confirmando Ah, se qual que é a matéria? Metodologia científica, é isso? isso, Paulo. Ah, Aham. tá ok, já Metodologia da estou. pesquisa científica. Comecei agora a falar sobre ciência. Não, tudo bem, só estou passando para o pessoal lá que a gente não tinha o link e estava perdido lá, mas já estamos Ah, tá voltando. certo. Não, Tá tudo ok, só um bem. minutinho, já volto aqui. Tranquilo. Bom, pessoal, então, né, como eu estava falando, a racionalidade ela tem que ser a base da ciência, né? Não existe evolução científica quando essas observações e explicações de determinado fato que está sendo estudado, pesquisado, ela é tendenciosa ou ela é levada, né, de uma maneira emocional. Então, quando a gente avalia uma situação, nós devemos ser imparciais e né, no caso, ok? Então vamos continuando com a questão da concepção do senso comum da ciência, como ela é aceita, como a ciência ela é vista, né? Então o conhecimento científico, né, a ciência ela é embasada num conhecimento que deve ser provado. Então as explicações que a professora falou aqui, né, a questão das explicações que devem ser dadas às observações e identificações feitas a partir de um fato, né, de um fenômeno ou de uma ocorrência, não um fato ainda, porque não foi provado, né? Então, de uma ocorrência, esse conhecimento científico, né? Para ele se tornar um conhecimento científico, ele tem que passar por provações, ok? As teorias científicas, elas são derivadas, então, dessa metodologia, ou dessa maneira rigorosa para obtenção de dados, de informações, né, de variáveis, né? Então, a partir dessa observação ou daquele experimento que está sendo feito, né? Então, essas ocorrências, né, elas devem ser, então, observadas, né? E as teorias advindas em cima dessas ocorrências, né, elas devem partir de métodos rigorosos de análise. Ou seja, não é só falar que você viu alguma coisa, ou falar que você observou alguma coisa, ou falar que aquilo acontece sempre. Olha o exemplo das estrelas, né? Então, que as estrelas aparecem daquele jeito uma vez ao ano, né? Então, assim, ok, você viu isso uma vez, mas você viu isso no outro ano, isso no outro ano. Ok, são 3 ocorrências, mas você precisa de muito mais dados e muito mais informações, não só, né, a questão da observação, mas sim experimentos, avaliações, para saber se aquilo é uma ocorrência singular, que acontece de vez em quando, acontece por algum tipo de fenômeno que exista uma explicação, ou, né, pode se formar uma teoria a partir daquilo, daquelas observações. Se houver uma explicação plausível para aquela ocorrência observada, né, isso deve ser o quê? Metodicamente experimentado, testado para ser provado. E daí sim virá conhecimento científico. Né? Então, não adianta vir com opiniões, socorro, com opiniões, porque opinião não é argumento, né? Não adianta vir com opiniões, nem com preferências pessoais e nem com suposições, porque isso de longe está ligado ao conhecimento científico, uma vez que este, como falei, deriva de metodologias rigorosas de provação. Certo? A ciência, então, ela é o quê? Ela é algo objetivo. Então, a ciência é objetiva. O conhecimento científico, ele é um conhecimento confiável, comprovado, creditado, né? E provado objetivamente. Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Tá tudo bem? Vocês estão Sim, vivos? Sim, Amém. boa noite. Agora sim, né, professora? Nós Agora só conseguimos entrar agora, professora. O link Isso estava mesmo. ruim para Onde entrar. estava esse link? Então. Estava difícil de entrar, professora. Boa noite. Estava muito complicado para a gente acessar. O que aconteceu? Ninguém estava achando o link direito. Esse link Vocês ninguém estão lá tinha. no Van Gogh. Mas ninguém passou o link para vocês? Não, só estava. Não.
ninguém passou, não. Só estava como dizendo que o link da semana passada seria usado novamente, né? Aí ninguém conseguia achar. Eu, professora, mas o professor Rinaldo deu uma força e a gente conseguiu. Ai, que bom, tá. Bom, gente, de qualquer maneira, eu passei aqui para o pessoal o link do meu canal no YouTube, que as aulas vão ficar gravadas lá, tá? E também o link do Drive e o PDF da aula de hoje. Alguns conseguiram acessar, outros não. Então, eu estou pedindo, pessoal, para vocês me mandarem um e-mail, tá? Para me pedir esse material que eu mando para vocês. Eu não tenho o menor problema de lotar a minha caixa de e-mail, tá? Não tem problema nenhum. Eu faço questão que vocês me mandem lá um e-mail. E daí eu vou pedir, Ixi, tá dando ressonância aqui. Gente, desliguem os áudios, por gentileza. Obrigada. Então, me mandem lá o e-mail, tá, pessoal? Para vocês obterem os links e materiais, tá? Os links das aulas gravadas, tanto no Drive quanto lá no canal e o PDF dessa aula. Bom, vamos continuar, né? Porque a gente estava falando sobre a nossa matéria. Eu não sei o que acontece, gente. Que cacilda, viu? Que eu boto. Aí. Tá, teve gente que falou que não estava vendo a minha troca de slide. Estão vendo aí? Thiago não viu a troca de slide. Não. Tá, eu também não estou. eu vou tirar Não, de professora. novo esse troca. Tá, então eu vou fazer o seguinte, porque eu não entendo porque que alguns conseguem e outros não. Sim. Se você apertar F5 no slide, não vai? Apertei já várias vezes. Não sei o que acontece, que alguns conseguem, outros não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui de novo e jogar de novo aqui, ó. E agora, pessoal? Ó, troquei de slide. Não. Ainda não. Não, professora. Troquei de slide. Vocês não estão vendo a troca de slide? Não. Não. E agora? Também. Ainda não. Também não. Para mim está no primeiro slide, não na capa. Para todo mundo tá assim? Sim. Acho que sim. Sim, professora. Primeira capa. E agora? Não, ainda Continua não. a mesma coisa. Agora sim. Ficou. Agora E daí voltou de novo. quando eu coloco tela cheia não dá. Quando eu faço assim não dá, tela cheia. Ele não Não. entra em tela cheia pra gente. E assim, dá? Não. Ó, Agora deu, voltou. professor. Agora voltou ao contrário já. Voltou para a tela normal. não, mas voltou em qual Paciência. tela? A primeira. Tá, mas agora tá dando, ó. Eu tô mudando. Não. 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 O que eu faço? Eu não sei, gente. Por que não tá dando? Tenta de outra forma, professora. Para ver de Mas que novo. outra forma? Eu tô compartilhando o slide. Eu não sei que outra forma que dá. O William falou que agora sim. O meu está... Teve uma hora que apareceu. Eu não entendo por quê. Eu vou tentar de novo. Vamos ver se a gente consegue. Ai, gente, olha, desculpa, mas eu não sei o que eu faço, porque eu compartilho aqui normal, sabe? Tá, deixa eu ver aqui agora se eu consigo assim. Vocês me avisam. Ai, que coisa. Tipo, eu vou usar o PDF.
E aí, gente? Ó, Agora tá tá dando? mudando. Tá mudando? Tá assim. Agora Sim. deu. Eu não vou colocar tela cheia, porque eu coloquei tela cheia, foi aí que vocês não conseguiram mais ver. Então, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, pelo menos, mas eu não vou colocar tela cheia. E agora? Tá todo mundo vendo? Tá assim. Ok. Ok. Ai, gente, ótimo, que bom. Ô, Tá professora, bom? Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse diga. link, vai ser sempre esse link ou toda semana vai ter um link diferente? Então, meu amor, falaram pra mim que era sempre o mesmo, Tá, tá bom. né? Tá. E agora tá todo mundo vendo. Uhul, ótimo. Ai, Jesus amado. Olha eu, né? Tá, agora vocês estão vendo a mudança, né? Tá, gente, eu vou deixar pequeno assim. Tá muito pequeno, tá muito difícil de ler assim para vocês, porque se eu coloco tela cheia, eu não consigo mudar, que vocês não enxergam. Não sei se Dá tá pra ver Não, sim. professora, bom, dá pra pra ler. ver bem. Tá bom. Ai, tá bom. E eu divido a tela aqui comigo, me vê, né? Que eu não sei tirar o meu vídeo, vê eu aí também. Então vamos lá. Obrigada, gente, pelo retorno. Vamos continuar, meu Deus do céu. Então, eu estava falando, né, sobre a questão da ciência, tá? Então, só peço para tirarem os microfoninhos, né, para não dar ressonância aqui. A gente estava falando sobre ciência e a questão da concepção do senso comum do que a ciência representa, né? De como ela é vista e como ela é aceita. Então, eu estava dizendo, né, que o conhecimento científico é provado, que demanda de métodos rigorosos de obtenção de dados e análise desses dados, né? A ciência, ela é baseada, de fato, em observações, né? Coisas que nós observamos ou eventos que observamos ao nosso meio e que nos despertam a curiosidade para tentar, né, sanar para aquela ocorrência, para tentar explicar aquela ocorrência, para tentar identificar, né, aquela observação, tá? A ciência, então, como eu disse, ela não está relacionada com questões de opiniões próprias, né? Como eu disse, opinião não é argumento, opinião não é fato. Opinião é apenas opinião, nem preferências pessoais e nem suposições. Isso não tem lugar na ciência. A ciência, ela é imparcial, objetiva, né, e racional, ok? Então, o conhecimento científico ele é confiável justamente por causa disso, né? Porque ele deve ser objetivamente provado, ok? Então, continuando, a gente tem, por exemplo, né, o início lá dos métodos científicos, né? Então, o método científico, que são como, né? Como você vai coordenar a explicação ou a experimentação de uma ocorrência observada, né? Então, como que você vai levar esse conhecimento, como que você vai adquirir esse conhecimento, né? Então, os métodos científicos, que podem ser vários, a gente vai ver eles lá mais para frente, né? Ele deu-se início, né, com Galileu Galilei, né, no século XVIII. Então, o indutivismo partiu daí, né? Então, nessa época, os cientistas, eles não tinham um método bem definido de como eles iam conduzir os seus experimentos, de como eles iam, né, explicar aquela ocorrência observada, né? Então, eles não tinham muita noção de como levar a ciência. E veja, mesmo assim, muitas coisas foram, né, observadas, provadas e até hoje utilizadas em formatos de teorias e postulados e assim por diante, né? O observador, né? Então, Galileu Galileu começou, né, com o indutivismo, que é
é o primórdio, os princípios dos métodos científicos, né? Então, o indutivismo, ele, como o nome já diz, ele é de acordo com a indução, né? Um método indutivista leva-se em consideração a indução. A ciência começa pela observação. Então, eu observei aquilo, induzi que aquilo, né, pode ocorrer várias vezes, que aquilo pode ter uma explicação. Então, a ciência, ela parte da observação ao nosso redor, né? Então, isso a gente já tinha falado antes. O observador científico, né? Então, ele deve se aproveitar dos seus sentidos ou da sua sensibilidade para poder observar e identificar essas ocorrências. Né? Então, a questão de ver algumas coisas, ouvir, né? Sentir, observar, olhar, né? Analisar, né? Utilizando de tecnologias ou de teorias que já foram, né? Concretizadas e conceituadas, né? Então, esse observador científico, ele se utiliza das suas próprias sensibilidades para poder também seguir o seu caminho, né, do conhecimento e da evolução desse estudo, dessa pesquisa que ele está conduzindo, né? De acordo com a teoria indutivista, né, de acordo com o indutivismo, as afirmações a que se chega, ou seja, quando você observa alguma coisa, você afirma alguma coisa, são base, né, para que leis, teorias, teoremas e postulados constituam, né, o conhecimento científico. Ou seja, as teorias, os conceitos que existem hoje, eles são derivados de um método indutivista. Né? Então, por exemplo, a questão, né, das posições da nossa constelação, do que são as estrelas, do que o Sol representa, da questão, né, do nosso planeta, né? Então, isso, né, todas essas observações de o planeta é redondo, e é redondo mesmo, tá? Porque já foi provado cientificamente, então não tem mais, existem fatos quanto a isso, né? A gente vai falar sobre refutação, tá? De teoremas e teorias, né, e hipóteses. Então a gente vai falar sobre refutação, mas infelizmente, mas é o tal negócio, né? Existe um limite para refutação de bases teóricas. Se você tem uma base teórica forte, concretizada e objetivamente provada, aquilo já é um conhecimento científico consagrado. Então não existe mais espaço para refutação de uma teoria que já está estabelecida fortemente, né? Então, até existe espaço para essa refutação, mas o que acontece? A refutação, ela deve, que é uma teoria contrária, né? Então, digamos, os terraplanistas contra os caras que acham que a Terra é redonda, né? Então, a Terra redonda já foi provada cientificamente, existem fatos e dados para isso, né? Agora, se o pessoal dos terraplanistas quiserem refutar essa teoria já consagrada, sem problemas, eles têm espaço para isso, mas eles devem vir com uma prova cabal, uma prova que sobreponha-se, então, a teoria já estabelecida, tá certo? Então, a gente vai falar sobre essas questões, né, de refutação de teorias da ciência. Bom, os exemplos que eu posso, né, que eu estou dando aqui, né, com relação ao indutivismo, né, são, por exemplo, digamos, baseado em observação, porque no indutivismo, qual que é nesse método, né? Aí já colocado por Galileu Galilei, né? No indutivismo, esse método científico, o ponto de partida é a observação de uma ocorrência. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essas observações aqui. Meia-noite do dia 1º de janeiro de 75, Marte apareceu em tal posição do céu, né? Utilizando-se aí de tecnologias para essas observações. Beleza, isso foi uma observação. Bom, outra observação que foi, né, foi identificada.
Essa vara ou um canudinho que é parcialmente imerso num copo de água parece dobrado, né? Então, quando vocês colocam um canudinho, né, dentro de um copo d'água, o que acontece? Você olha assim, ele fica, né, com uma angulação dentro da água, né? Que é como se parecesse que ele estivesse quebrado. Isso foi uma observação feita, né? De acordo com o indutivismo. Então, aquilo foi uma observação. Opa, será que isso ocorre sempre? Né? Com todos os materiais? Ou só com o canudinho? Ou só na água? Em todos os líquidos? Né? Então, começam a surgir questionamentos a partir dessas observações. Outra observação aqui aleatória, né, que o papel de tornassol, que é um tipo de indicador químico, fica vermelho ao ser imerso em um determinado líquido. Opa, o que acontece? Né? Então, dentro desse determinado líquido, esse indicador, esse papelzinho, quando eu encosto, fica vermelho. Por quê? O que está acontecendo? Né? Então, aqui está o início de 3 situações diferentes, de 3 observações, né? Em que está se levando em conta um método indutivista. Então, eu observei aquele fato ali, né, que eu estou olhando, observei aquilo, e preciso provar ou explicar por que aquilo acontece. Então, aí eu tenho que dar sequência àquela pesquisa para que isso se torne um conhecimento científico. Mas no indutivismo, essas afirmações, se ocorrerem apenas uma vez, e você observou aquilo uma vez só, elas se tornam afirmações singulares, ou seja, essa ocorrência, esse fato, se deu apenas uma vez. Então, eu não sei com que frequência isso acontece, porque isso ocorre com condições, né, de pressão, né, temperatura, né, então, naquelas condições que aquele fato, e num tempo específico, em determinada data, ou em determinado período, ou seja, aconteceu uma vez, né? Então, eu preciso do quê? Preciso de mais informações, certo? Eu preciso saber se essas evidências, elas se repetem, se essas evidências, elas se tornem objeto de um desenvolvimento para chegar num conhecimento científico. Tá? Então, uma ocorrência apenas não quer dizer nada, que isso não quer dizer. Quando a gente está analisando com olhos de cientista, com olhos de imparcialidade, com olhos de, como se diz, com olhos céticos, né? Então, nós temos que primeiro provar se aquela ocorrência, ela se repete. Muito bem. Everton, Rony, se cortou, tem gente assim que né, comentou aí que não cortou. Então, assim, a aula vai ficar gravada, tá? Qualquer coisa, se vocês precisarem, né, dá uma corridinha lá para ver, né, na parte que cortou, alguma coisa assim, tá bom? Porque aqui eu tô na internet super boa. Dessa vez vocês não podem dizer, porque eu tô aqui numa internet super boa mesmo, de verdade. Tô no melhor ponto do Wi-Fi daqui de casa, né? Então eu acho que o tempo tá bom, né? Deu uma chovida agora, mas assim, todos os pontinhos do meu indicador aqui da internet estão cheios, então qualquer coisa, se vocês precisarem, corre lá nas gravações, tá? Bom, então esse conhecimento científico, né? Então a gente fica pensando, opa, se esse evento ocorreu uma vez só, como é que eu vou explicar? Eu preciso ter mais informações, eu preciso ter mais dados para saber se isso pode se tornar um objeto de uma pesquisa científica. Bom, as informações que, diferentemente das afirmações singulares, elas se referem, então, a todos os eventos, ou seja, eu observei aqueles fatos, né, em determinado momento, em determinada situação. Agora, se essas observações, esses fatos começam a se repetir em outras circunstâncias ou de outras maneiras ou em outros períodos,
né? Se não se trata mais de um evento único, mas sim de uma soma de eventos que caracterizam, né, a identificação de uma frequência, de ocorrências, então, opa, aquilo já se torna algo interessante para se desenvolver um conhecimento científico. Por exemplo, a questão lá que a gente estava trabalhando, né, dessas observações aqui, tá? O conhecimento, né, se houve, né, mais eventos, né, aquelas observações, elas podem, então, se transformar, após uma análise científica, né, em teorias, né, hipóteses ou até teorias que podem vir a, então, explicar aquele evento observado. Então, por exemplo, daquele primeiro evento, né, pôde-se chegar à conclusão, após um estudo do evento em que Marte, né, se posicionava em em determinadas coordenadas, né, no céu, então a observação daquilo de forma frequente pôde-se chegar, frequente e analisadas, né, metodicamente, pôde-se chegar à conclusão de que os planetas se movem em eclipses em torno do Sol, né? Então, em elipses em torno do Sol. Então, assim, o eclipse, por exemplo, é um fenômeno que ocorre de tempos em tempos, né? E a observação desse fenômeno também foi possível fortalecer, né, a primeira observação com relação a Marte, né? Então, a observação do eclipse solar, do eclipse lunar, da aparição de Marte, todos esses eventos e todas essas análises somente corroboraram para que a teoria de que a Terra era redonda, né, de que a Terra não é plana, né, e que existe, então, um movimento elíptico ao redor de um astro, né, maior, foi então provado. Então, isso se tornou um conhecimento científico. Beleza? Deu para entender? Que mais? Aí da física, né? Que nem aquela questão da se colocar um canudinho dentro do copo, né? Ou uma varinha, uma vara dentro do copo, com água, com outro líquido mais translúcido, a gente consegue observar, né? Que parece que quebrou o canudinho. Bom, isso vem da física, então foi uma observação, né, feita, e daí começaram a se fazer estudos, né, comparação de teorias, e chegou-se a um conhecimento científico de que quando um raio de luz passa de um meio A para um meio B, com índices de refração diferente, muda-se a direção da forma, né, do ângulo de incidência ali dividido entre o plano A e o plano B. Então, né, que é a questão da reflexão, né, ou da refração, né? Então, a gente tem esse conhecimento, essa teoria, esse conhecimento científico por meio dessas observações que vieram desse método indutivo, de você observar e induzir, por que isso acontece? Vamos observar se isso é uma ocorrência frequente, como que isso acontece, em que circunstâncias, entendem? Então, isso é base para que o desenvolvimento científico ocorra. Da química, né, a gente tem lá aquele exemplo do papel tornassol, em que foi observado que aquele pedaço de papel, quando em contato com uma determinada substância, aquele papel ficava vermelho. Então, foi uma ocorrência em que aquela observação demandou da utilização da pesquisa por meio de métodos científicos que provassem, então, que aquele indicador químico ele ficaria da cor vermelha quando em contato com substâncias ácidas, né? Então, isso vem lá, né, da teoria de Arrhenius, lá da química. Então, é uma teoria que também ela foi instituída a partir do conhecimento científico originário do método indutivo. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Falei para vocês, não é mole o monólogo aqui, né? Então, assim, espero que vocês estejam me acompanhando. Maravilha.
Yay, beleza, Sasha. Agora vocês estão entendendo, diga se eu estou entendendo outra coisa, né, gente? Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, manda um chat aí, tá bom? Que eu tô lendo aqui. Obrigada, William. Ainda bem que vocês estão, né? Putz, porque eu me sinto tão só. Parece assim que eu tô dando aula, assim, né? Tipo, só pra câmera, isso é tão esquisito. Então, que bom que vocês estão aqui. Maravilha. Vamos dar sequência, né? E a resposta indutivista, pessoal, né? Então, continuando aí com o método indutivista, porque o método indutivista é a base, né, do conhecimento científico, desde os primórdios, desde lá da época, né, de Galileu que pensou, né, sobre o indutivismo. Eu induzi, método indutivista. Então, um precursor foi ele, né? Apesar de muitos cientistas antes dele não imaginarem, né, que existia, que sem querer eles já faziam algo nesse sentido, mas não tinham ideia, né? Só que, pessoal, essa questão, né, do indutivismo, o que acontece? Eu só consigo ser esse método indutivista, ou seja, eu só consigo provar que aquelas observações elas podem se tornar um objeto do conhecimento científico, né? Desde que elas obedeçam com algumas condições, né? Ou seja, é aquilo que eu falei. Não adianta eu ver uma vez. Eu preciso ver quantas vezes aquilo acontece, com que frequência, se dentro daquelas mesmas condições, se existem outras variáveis. Então, percebem que dentro de uma observação, né, feita, que pode evoluir para um conhecimento científico, dentro, né, nesse espectro, eu tenho um caminho a percorrer. Né? Então, desde a observação até o conhecimento científico provado, eu tenho um caminho árduo. Né? E esse caminho, ele demanda do quê? De métodos científicos institucionalizados para que eu possa provar, e se eu não conseguir provar, pelo menos generalizar, né, aquela minha proposição. Então, assim, a gente às vezes tem um preconceito, porque a resposta indutivista, geralmente, ela é uma generalização, né, porque ela é a observação de alguns fatos. É que nem a questão lá do ácido, né, as funções químicas descobertas por Arrhenius, lá no século XIX, né, final do século XVIII, começo do século XIX, né, então Arrhenius conseguiu separar as quatro funções químicas, né, da química inorgânica, que seria base, ácidos, óxidos e sais. Lembram isso da química básica lá do ensino médio, né, da escola? Então, Arrhenius, né, instituiu essas quatro funções químicas. Mas como que ele fez isso? Bom, a partir das observações, né, a gente até deu um exemplo aqui, lá do papel tornassódio, mas então, a partir de algumas observações e de métodos científicos que ele seguiu para chegar no conhecimento científico em que estipulasse essas quatro funções químicas. Entretanto, isso não é uma regra, é uma generalização, porque a gente sabe que dentro da teoria de Arrhenius, quando a gente via lá na escola, eu tinha o quê? Eu tinha, assim, ácidos fortes, ácidos fracos, eu tinha as exceções às regras, lembra? Então, assim, o método indutivista, ele pode ser utilizado de forma a provar alguma coisa? Claro que pode, mas ele, até chegar a uma prova, ele passa por provações. Né? Aquele objeto de estudo passa por provações antes de ser provado. Então, eu preciso saber se aquilo de fato é verdade, como que aquilo ocorre, observar as condições, né, dos meus experimentos, das experiências, dos testes, né? Então, a partir do momento que eu observo, eu tenho uma ideia de como explicar e eu devo testar, e quando eu testo, eu preciso levar em consideração muitas variáveis para que aquilo um dia se torne uma prova. Né? Então, não é assim, eu observei, testei, deu certo, pronto. Né? Então, por isso que a gente utiliza muito as generalizações, né? Que nem a questão dos dados de IBGE, dados de Ibope, né? De Datafolha, essas coisas. Bom, o que é que acontece? Para fazer aquela avaliação dos dados, eu preciso ter o maior número de dados possíveis, para que eu tenha um desvio padrão, uma taxa de erro, né, o mínima possível.
né? E essa taxa de erro, para mais ou para menos, ela já está ali embutida, então, essa variação, né? A presença dessas variáveis que podem ocorrer, né? Então, assim, tá errado? Não tá errado, mesmo porque tem essa taxa de variação que é apresentada. Mas o que acontece? Ela é generalizada, né? Então, você pode ter algumas particularidades. Por isso que o método indutivista, né? Ele é da mesma forma, esses dados de Datafolha, IBGE, utilizam o método indutivista, né? A partir das observações e das informações coletadas. Né? Então, por isso que quanto maior o número de informações você tiver, quanto maior o número de dados você tiver, mais variáveis você consegue eliminar para ter um resultado mais confiável possível, ou mais perto da veracidade possível, do real, né, possível. Então, eu trabalhei muito nos meus experimentos do mestrado, doutorado, com testes laboratoriais em que eu obtinha resultados, e eu tinha que fazer esses testes repetidamente, em condições variadas, né, padronizava, setava vários padrões, para poder ter o maior número de dados, para chegar, então, numa resposta indutivista, né, com generalizações, mas que chegasse ao mais próximo possível daqueles meus testes. E estava aberta, então, a refutações, porque quem conseguisse reproduzir os testes, né, é porque estava, então, corroborando e os meus testes estavam sendo validados, né? Então, tem que ter uma reprodutibilidade. Então, gente, quando a gente fala em Ibope, Datashow, Datafolha, né? Esses dados assim generalizados, que a gente generaliza as coisas, é uma forma de apresentar os dados, né? Mas agora, se ele está certo ou está errado, quando a gente envolve mídia no meio, vocês tomem cuidado, porque daí tem a questão da tendência, né? Então, aquela resposta pode ser tendenciosa de acordo com a parcialidade, né, que aquele meio está divulgando aqueles dados. Então, tem que tomar cuidado. Não é que a generalização é um método que não é creditado, não é isso. Mas a parcialidade, por isso que tem que ser imparcial, né? Eu falei para vocês lá no começo, a ciência ela deve ser levada de forma racional e imparcial. Quando você joga a parcialidade, quando você joga as suas emoções e as suas preferências, aí aqueles dados podem não refletir a realidade, além de também apresentar distorções, né, em seus resultados. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá, pessoal? Mas não que o método seja descreditado, não, jamais, né? O método indutivista, ele é a base do conhecimento científico, tá? As condições que devem ser satisfeitas para que se hajam, então, essas generalizações, né, que são consideradas legítimas, então, nesse método indutivista, é o que eu acabei de falar, o número de proposições ou número de observações. Então, quanto maior o número de dados que você tiver, que você angariar, melhor será o seu resultado. Mais próximo do real será o seu resultado e mais reprodutível será os seus experimentos, né? As observações devem ser repetidas sobre uma ampla variedade de condições, que são as questões das variáveis. Então, digamos, você vai testar, né, fazer um teste em laboratório, digamos assim, vai testar um equipamento. E aquele equipamento, você está produzindo aquele equipamento, né? Você está montando, né, tá pesquisando sobre como inventar lá um equipamento que vai medir alguma coisa. Então, você tem que estar, né, ligado e prestar atenção, né, com relação às variáveis de temperatura, pressão, ambiente, umidade, variação mecânica, né? Então, você tem variação mecânica de lugar que trepida, então tudo isso pode interferir, né, na sua base de dados. Então, você tem que levar em consideração. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Mas é só para vocês conseguirem elucidar aí o que eu estou explicando, né? Então, essas observações, elas devem ser repetidas e levando em considerações N variáveis, ok? Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada, ou seja,
se existe uma teoria já sobre aquilo, se houver algo que conflite com aquilo, opa, é algo que deve ser, então, avaliado, para ver se aquela teoria que já estava sendo discutida, né, ela, então, deve ser reavaliada. Que é, por exemplo, eu dou muito exemplo de química aqui, tá, pessoal? Porque é minha formação, então eu dou bastante exemplo de química, assim, né, quando a gente fala dessas coisas, mas quando a gente estiver falando daí dos métodos científicos em si, porque aqui a gente está falando dos precursores, né, quando a gente estiver falando do método científico em si, daí eu vou dar mais exemplos, assim, de aplicação para a galera aí de serviço social, para a galera, né, acho que tem quem mais aqui, arquitetura, tem pessoal de ADM, não sei, deixa eu ver aqui, ADM, tem uma galera de humanas, jornalismo, né, então, telecom, né, que é tecnologia, né, então são geralmente dados também, né, mas o que eu quero dizer, as engenharias, né, então, às vezes, é que eu sou mais, como eu sou da área de exatas, às vezes eu dou mais exemplos, né, de experimentos, assim, voltados a exatas, mas quando a gente estiver falando dos métodos científicos, a professora vai dar exemplos também para o pessoal aí de humanas, da saúde, tá? Fica sossegado, galera, fica sossegado. Ô, mecânica, e aí, beleza? Muito bem, telecom, civil, mecânica, jornalismo, uma galera. Vamos lá, deixa a professora beber um gole d'água, porque, né, um monólogo aqui, gente, olha só, meu Deus. Olha, qualquer hora eu já ponho uma cachaça aqui, já fica bom daí. Vamos lá. Então, continuando sobre o método indutivo, né? A gente tem um filósofo pesquisador chamado Francis Bacon e o método indutivo. Então, ele começou a observar algumas particularidades e algumas coisas que não estavam indo bem com esse método indutivo, porque até então não se tinha, você observava lá e já escrevia alguma coisa, não tinha essa questão de ser provado, não ser provado, né, ter um método para poder provar alguma coisa. Então, o método indutivo ficava uma coisa muito assim, né, ao vento, não provava nada, só generalizava muita coisa de forma muito superficial, né? Então, o filósofo Bacon, né? Bacon, dessa data aqui, né, ele foi responsável pela criação do método indutivo, né, em que Galileu Galileu foi o precursor da utilização dele, né, e aliado ao conceito do empirismo, o Bacon definiu um método de investigação baseado na observação de fenômenos naturais, que era o que a galera observava naquele momento. Tinha muita coisa para descobrir, né? Não que agora não tenha, mas era mais fácil, né? Tipo, a maçã caiu na cabeça, e, tipo, Newton, gravidade, né? Coisas assim. Então, tinha muita coisa para descobrir. Aí, parecia que tudo era novo, né? Então, assim, os métodos científicos eram só baseados a partir de observação, né? E a gente sabe que só você vê alguma coisa não prova nada. Né? Então, a partir daí, começaram já a surgir alguns questionamentos sobre esse método, né? Então, apesar de ele ser a base do método científico, do conhecimento científico, existem alguns problemas, né, que devem ser levados em consideração. Segundo Bacon, né, essa metodologia do indutivismo estaria dividida em 4 etapas. Coletar informações a partir das observações, no caso da natureza, porque era a época, né? Reunir, organizar de forma sistêmica e racional esses dados, formular hipóteses, ou seja, ideias, de acordo com a análise desses dados recolhidos. Então, observei, recolhi informações sobre aquilo, e estou criando ideias, hipóteses para justificar aquelas observações e aqueles dados, certo? E comprovar essas hipóteses a partir de experimentações. Então, eu tinha que comprovar aquelas observações experimentando, testando, né? Então, Bacon instituiu, né, essa visão para o método indutivo, né, que foi o que Galileu utilizou, tá? Gente, se vocês quiserem, eu coloco aqui,
as referências. Eu sou professora de metodologia, então, né, sabe como é que é? Quando eu tiro algumas informações, assim, eu coloco as referências para vocês terem uma ideia e quiserem ir atrás, fiquem à vontade. Opa! Aqui. Então, um exemplo do método indutivista, né? A gente tinha falado outros exemplos. Ai, meu Deus, cadê? Mas outro exemplo do método indutivista, a gente pode pensar, né? Então, num cientista que analisa a temperatura da ebulição da água. Então, opa, ele observa que a 100 graus Celsius a água... Um exemplo bem bobinho, mas só para a gente entender, né? O método indutivista, firmar aí na cabeça de vocês. Então, um cientista observa que a 100 graus Celsius ocorre a ebulição da água. Para ter certeza, o cientista deve realizar experiências diversas vezes, em diversas condições, para chegar à mesma conclusão e determinar que realmente a ebulição da água se dá aos 100 graus Celsius, né? Ok? Então, assim, aí observou-se que em determinadas altitudes, que as altitudes, né, de determinadas regiões podem interferir, né, diferença de pressão podem interferir na temperatura de ebulição das substâncias, né? Então, veja que a ciência ela vai progredindo, ela vai tendo a sua evolução devido a essas observações, né? Então, obviamente, provavelmente os testes foram feitos, né, várias vezes em diferentes condições, para se chegar à conclusão, né, que a água, então, tem essa temperatura de ebulição. Assim, podemos notar que a conclusão obtida pelo cientista foi alcançada pela observação, ou seja, pela indução. Então, eu observei que a água, né, entrou em ebulição aos 100 graus Celsius, então eu induzo que aquilo é um fenômeno que ocorre com a água dentro daquelas condições, né? Então, essas observações, esse fato, né, ou seja, essa conclusão, né, de que a água evapora, né, entra em ebulição a partir dos 100 graus Celsius, essa conclusão são baseadas, então, na observação sistemática desses fatos, ok? Então, por isso, quando eu falo assim, provavelmente tinha uma generalização na época, né? Então, 100 graus Celsius, né, de modo geral. Aí, quando mudaram, né, de altitude em outras regiões para fazer esse teste, né, observaram, opa, mas aqui ocorre a 96. Mas aqui ocorre a 98. Então, daí, né, institui-se aí uma média, ou onde ocorre eventos em sua grande maioria, para determinar aí chegar no consenso da temperatura de ebulição, né, geral da água, né? E esse método indutivista, pessoal, né, ele é tão relativo que a gente observa em coisas que a gente compra no mercado e nem se dá conta que esse método indutivista está lá, né? Então, e o que acontece? Esse método indutivista, por ele ser genérico, né, e ter que passar por provações para chegar a se tornar um conhecimento científico provado, as indústrias, né, o marketing se aproveita, né, muitas vezes para dizer que já é um conhecimento científico consagrado. E não é bem assim, o indutivismo é a base do conhecimento científico, mas não é o método principal, ele é a base do método científico para se chegar numa teoria ou num conhecimento provado, tá? Então, aí a gente às vezes compra umas coisas, né, que vocês já viram esse tipo de propaganda? Então, enxaguante bucal, né? É considerado pelos especialistas como o produto mais eficaz, nova fórmula, sabor menta, dióxido de cloro, cientificamente comprovado mais eficiente agente na prevenção da cura do mau hálito é o dióxido de cloro, né? Então, a gente tem a gente já viu isso, né? Então, você pega, né, um rótulo de algum produto, você vê, cientificamente provado, e o selo lá, né? Aí a gente fica pensando, não, velho, mas não é bem assim que funciona a ciência. Claro que é cientificamente provado, calma, isso é só um método indutivo. Então, assim,
Se for cientificamente provado, haverão o quê? Artigos científicos e a sociedade científica debatendo sobre a questão do dióxido de cloro, se realmente ele é eficaz para o enxágue bucal e o asseio do mau hálito, né? Então, assim, não é... Obrigada, William, a narração é ótima, né? Pois é, eu trabalho no comercial, né? Então sei vender as coisas. Mas obrigada pelo elogio. Então a gente já viu essas coisas, né, pessoal? Aí a gente fica falando, que cientificamente provado? Uma ova? Vamos saber se o dióxido de cloro é realmente cientificamente provado para a cura do mau hálito. Então, aí você vai lá no Google Scholar, no Google Acadêmico, no portal da CAPES, né? Em plataformas de pesquisa científica, onde a sociedade científica, de fato, trabalha, né, sobre evidências, sobre tratar esses dados, para ver se realmente essa observação pode ser provada, né? Mata 99,99% dos germes, e é cientificamente provado. Exato, pessoal, não tem como dizer, a não ser que a gente vá atrás, né, do conhecimento científico que foi provavelmente publicado em algumas, né, dentro da sociedade científica na área, né, no caso das ciências, né, odontológicas, né, da ciência da saúde. Então, a gente precisa ir atrás para saber se é verdade. Então, assim, desconfiem de tudo antes de dizer que é cientificamente provado, né? Então, a gente precisa saber se realmente é quando a gente vai atrás do conhecimento de fato, né? Então, a gente vê essas coisas e o método indutivista, ele serve, né, para essas questões, né? Os caras ali lá do laboratório fazem alguns testes ali de controle de qualidade, de eficiência, né, de eficácia do produto lá. Às vezes nem mata 99,99% dos germes, mata lá 80%, e os caras botam aí, porque é um método indutivista, pode ser que sim, uma generalização e numa base de dados, né, de taxa de erro, alguma coisa, chegou-se a próximo a determinado dado e eles generalizam e então colocam assim. Então, o método indutivista, ele abre brecha para falhas, para erros, e é por isso que os métodos científicos, eles foram evoluindo ao longo dos anos, para que a gente consiga chegar num consenso em que possa chegar ao conhecimento científico de que aquilo realmente é provado, né? Então... Aí até coloquei aqui uma piadinha, não sei, ai, tá meio pequena, né? Não sei se dá para ler a piadinha, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, não é porque você viu que aquilo não acontece, né? Então tem essa charge aqui do Fernando Gonçalves, então, ai, após o cientista olhando, né, no microscópio, após 30 anos de observação, o doutor Klopstown concluiu que as bactérias não fazem sexo. Errado, elas só não fazem sexo quando tem gente olhando, né? Então, assim, não é porque é um negócio que a gente vê que não acontece, ou que acontece, que aquilo é verdade. Né? Então, por quê? Porque ele não observou à noite, ou ele não fez assim de um jeito, né, de ficar longe e deixar filmando, né, para saber se é verdade, o que acontece. Então, existe todas umas condições a serem satisfeitas para que algo seja aprovado ou não, e não só a observação de um determinado evento em determinada condição. Então, você tem que explorar. Inclusive, existe um método que a gente vai falar lá na frente, que é o método exploratório, né, em que você explora todas as condições, todas as variáveis, né, qualitativamente ou quantitativamente, para saber se aquilo de fato ocorre mesmo. Né? Então, a ciência, ela não é apenas baseada no empirismo, né, no indutivismo, tá? Então, olha lá, eu fiz aqui um esquemático só para vocês lembrarem, peguei aqui do Netmundi, né, esse esquemático. Então, primeiro, o que você tem no método indutivo, que é o precursor aí da ciência evolutiva? Você tem aí a observação de um fato, a observação de uma ocorrência, certo? Em que você induz, né? Então, você acha que aquilo ocorre de certa maneira, então você formula ideias, você formula hipóteses, né? Aí você deduz, opa, né? Posso chegar a esses resultados se eu fizer assim, assim, assado. Então, eu preciso deduzir através, por meio de experimentações. Então, eu faço esses experimentos para quê? Para tentar provar, né, alguma coisa. E então eu chego a
né, após, né, provações, experimentações e testes dessas minhas hipóteses ou teorias sobre aquele fato observado, eu posso, a partir desses dados coletados, chegar à conclusão de uma generalização, né, de uma hipótese que foi, então, confirmada experimentalmente. Então, eu testei aquilo várias vezes, em várias situações, em várias condições, e eu cheguei em um resultado. Ele pode ser um resultado genérico? Pode, não tem problema, né? Porque existem outras variáveis que podem ser levadas em considerações e a ciência, a sociedade científica, ela deve ser aberta para que haja, então, refutações ou corroborações de outros cientistas que pesquisem a mesma coisa para chegar num senso comum, né? Então, o principal problema desse modelo, como a gente viu, da indução, né, é não garantir a validade dos seus resultados, né? Numa concepção da verdade, de uma investigação científica. Então, o método indutivo, como eu disse, apesar de ele ser a base do conhecimento científico, ele não te dá garantias de que aquela teoria, daquela hipótese que foi formada, mesmo após as experimentações, ela seja de fato provada. Então, precisa-se, né, ter o quê? Outras cientistas precisam ter outros estudos em cima de um mesmo tema, para quê? Para se aumentar o nível de conhecimento científico sobre daquele determinado tema, aquele determinado objeto de estudo, né? E também para que haja discussões para chegar num consenso do que é de fato verdade, tá bom? Vamos ver. Então, a gente tem problemas com o método indutivo? Claro que a gente tem, acabei de falar, porque embora o método indutivo seja muito utilizado na ciência, estudiosos ainda consideram essa abordagem falha. Claro, porque é só baseada através de observações, então você precisa provar aquilo, mesmo que seja utilizando outras ferramentas tecnológicas ou teorias já sacramentadas, precisa-se, né, fazer uma avaliação daquelas observações com cautela, com cuidado, né? Então, isso se dá, né, essa consideração de uma abordagem falha do método indutivo se dá porque através de um levantamento particular ou singular, né, muitas vezes encontram-se determinadas conclusões que são apenas prováveis, né, possíveis ou prováveis, né? Então, que não passam muitas vezes de suposições, né? Então, a gente fala que o método indutivo ele deve ser abordado de maneira primária no conhecimento científico ou na evolução de um trabalho de pesquisa, com certeza. A observação, né, do meio é sempre uma fonte de ideias, uma fonte excelente de ideias. Contudo, o método indutivo, né, ele sugere a verdade, mas não a garante, que eu acabei de falar. Mas então, o que fazer? Né? Porque se o método indutivo não garante isso, como é que eu vou provar? Bom, como comprovar uma teoria que foi baseada num o estudo tendencioso, né? Então, isso a gente falou aqui, né? Então, manter a imparcialidade e a racionalidade para que não haja, né, a tendência de você obter resultados de sua preferência, o que você gostaria que acontecesse, né? Aliar tecnologias ao estudo científico, então, aliar nessas tecnologias que existem, que foram desenvolvidas para a gente poder provar alguma coisa, então, no caso, né, telescópios, equipamentos, né, de análise, e assim por diante, né, então, microscópios, assim, né, N tecnologias para que você possa usar a favor do estudo científico. Esses experimentos devem considerar o maior número de variáveis e o maior número de dados, beleza? Quanto maior, né, as variáveis que são observadas, quanto maior o número de variáveis observadas e controladas, mais próximo, né, de um fato verídico você está. E as teorias, elas devem estar abertas a refutações científicas.
científicas, abrindo discussões, né, que sejam contrárias, ou então que refutem aquela ideia, ou que ainda corroborem, então que complementem e que corroborem com aquela teoria, né? Então, as refutações científicas, elas são importantíssimas, principalmente quando elas não garantem a veracidade de determinada situação, né? Quando existe uma sociedade científica discutindo sobre isso, imparcialmente, racionalmente, e, né, cheguem a determinadas corroborações entre essa sociedade especialista e que cheguem a um consenso, né, da verdade mais próxima, né, até chegar a uma teoria provada e consagrada, né, que daí são fatos inevitáveis, né, e comprováveis. A questão da reprodutibilidade, então a gente pode comprovar uma teoria com relação à reprodutibilidade quando a gente faz um experimento que seja reprodutível, que outra pessoa possa fazer e dê a mesma coisa, né? Então, assim, se outra pessoa consegue fazer o mesmo experimento que eu fiz, é porque o meu experimento foi bem conduzido, utilizou os métodos certos, observou as variáveis corretas, né? Então, se ele é reprodutível, ele já tem a sua credibilidade ali também, né? Não provou nada ainda, mas já tem credibilidade porque ele é reprodutível, o método. Atentar-se a variáveis metrológicas durante as experimentações. Meu Deus do céu, olha o que eu escrevi, né? Depois eu arrumo, tá, gente? Experimentações ou experimentos, né? Então, atentar-se a variáveis metrológicas. O que seria isso? Com relação à precisão, a taxa de variação de erro, então desvio padrão, que são a acurácia, né? Então, quando a gente monta um gráfico, né, com dados que a gente coleta, né, então a gente tem as variáveis, né, seja em ordenadas ou abscissas, né? Então a gente tem as variáveis dos gráficos, aquilo representa uma taxa de variação para mais, para menos, né? Em que aquele dado pode circundar. Então, quando a gente se atenta a essas variáveis metrológicas, a gente está chegando o mais próximo, né, do real possível com relação àquelas observações. E aliar-se a teorias que já foram comprovadas, que já foram provadas, né, e já são postuladas. Então, essas teorias, né, elas auxiliam, que nem, por exemplo, os metais são ótimos condutores de eletricidade. Isso é algo que é fato, já foi comprovado, né? Utilizando-se de tecnologias para se observar isso, né? Então, são teorias que já foram comprovadas. Então, você se utiliza de teorias para poder explicar o seu objeto de estudo. Tá bom? E daí, aula que vem, pessoal, a gente continua com um método hipotético dedutivo, tá bom? Em que a gente vai falar sobre a evolução, né? Outro método que vem aí para auxiliar nessa busca do conhecimento científico. Ok, pessoal? Então, acabou meio assim, né? Tipo, pá! Acabou, gente! Au! Não é bem assim, tá? É porque eu esqueci. É que eu tava tão empolgada que eu já queria, tipo, super continuar, né? Mas ainda eu não quero falar do método hipotético dedutivo porque já são 10h27 e daí não vai dar tempo de a gente conversar. Nossa, eu tô até descabelada, meu Deus do céu. Mas, people, obrigada, tá, por hoje. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas. Eu vou deixar a aula disponível lá no meu canal do YouTube. Ativem o sininho, compartilhem, aquela coisa arada toda, tá, gente? Daí vocês, se tiverem dúvidas, me mandem e-mail lá. Quem não conseguiu acessar os canais que eu deixei disponível aí, vocês mandem um e-mail para mim, que eu mando para vocês os links e mando também o nosso. Ai, bem youtuber eu, né? Agora eu tô aprendendo, gente. Mas aí eu vou deixar disponível para vocês lá, tá? O material. Beleza, Paula. Eu não vou responder hoje, tá? Que a prof vai comer alguma coisa em mimi. Mas daí amanhã pode deixar que eu respondo. Beleza. Ai, blogueira, eu tô quase. Gente, obrigada, tá? Beijo para vocês. A gente vai se falando. Joibinhos, vou parar a gravação aqui, pra não ficar falando porcaria. Imagina, eu tô aqui, tipo, e daí gravando, né?